José, filho de Jacó e Raquel, é uma figura central no livro do Gênesis, na Bíblia. Ele era o 11º dos 12 filhos de Jacó, mas era o primeiro filho com Raquel, a esposa favorita de Jacó. Por esse motivo, José era o filho predileto de Jacó, o que gerava ciúmes e ressentimentos entre seus irmãos. O pai de José lhe presenteou com uma túnica de várias cores, um símbolo de sua preferência por ele. Isso aumentou ainda mais o ódio de seus irmãos. José também tinha sonhos proféticos que implicavam que ele teria um futuro grandioso e que seus irmãos, e até mesmo seus pais, se curvariam diante dele. Quando compartilhou esses sonhos com a família, seus irmãos ficaram ainda mais furiosos. Um dia, os irmãos de José levaram seus rebanhos para pastar longe de casa, e Jacó pediu a José que fosse verificar o bem-estar deles. Ao vê-lo se aproximar, os irmãos conspiraram para matá-lo. Porém, Rúben, o irmão mais velho, persuadiu-os a não matá-lo, mas a jogá-lo em um poço seco, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. Enquanto estavam nesta situação, um grupo de mercadores ismaelitas estava passando, e os irmãos decidiram vender José como escravo por 20 peças de prata. José foi levado para o Egito e vendido como escravo para Potifar, um oficial do faraó. Mesmo como escravo, José se destacou por sua integridade e capacidade, eventualmente ganhando a confiança de Potifar e sendo encarregado de toda a sua casa. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e quando ele recusou seus avanços, ela acusou falsamente José de tentar violá-la. Potifar, furioso, jogou José na prisão. Mesmo na prisão, o caráter de José chamou a atenção do carcereiro, que o colocou a cargo dos outros prisioneiros. Durante o tempo que esteve preso, José interpretou os sonhos de 2 funcionários do faraó, que também estavam encarcerados, o copeiro e o padeiro. Os eventos ocorreram exatamente como José predissera: o padeiro foi executado, enquanto o copeiro foi reintegrado ao seu posto. 2 anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro, então, lembrou-se de José e falou dele ao faraó. José foi chamado para interpretar os sonhos do faraó, que previu 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado pela sabedoria de José, o faraó nomeou o governador de todo o Egito, encarregando de preparar o país para os anos de fome. Sob o comando de José, o Egito prosperou durante os anos de fartura e estava bem preparado quando a fome assolou a terra. Eventualmente, os irmãos de José, famintos, viajaram ao Egito em busca de alimento. Sem reconhecerem José, eles se curvaram diante dele, cumprindo a profecia de seus sonhos de juventude. Após uma série de testes para determinar se seus irmãos haviam mudado, José revelou sua identidade. Emocionados e arrependidos, os irmãos de José pediram perdão. José não guardou rancor e disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para realizar o que hoje se vê, salvar a vida de muita gente." Ele acolheu sua família no Egito, onde viveram prosperamente até depois da morte de Jacó. Esta história ilustra temas de redenção, perdão e a crença na providência divina, sendo uma das narrativas mais emblemáticas do Antigo Testamento. Produção Roberto Silva.